Paulo, boa tarde, tudo bem? A gente está esperando agora um pouquinho, rapidamente, só para ter bastante gente entrando aqui ainda. A gente está aceitando o pessoal. A gente já começa, vamos começar em uns 2 minutinhos, 3 minutinhos aí. Mas aproveitando esse tempo agora, queria me apresentar rapidamente. Eu sou o Lucas, eu sou aqui do time da Lumina. Hoje está aqui comigo também para falar com vocês o Pedro. Pedro, pode se apresentar aí. Tudo bem, pessoal? Eu sou Pedro Lopes, eu também trabalho aqui no time da Lumina, estou como diretor de produto aqui, criando esse produto de IA incrível aqui. Então, muito papo para a gente ter hoje. Prazer estar com vocês, nossa live, primeira live com todo mundo, né, Lucas? Legal pra caramba. Então, bem-vindos e bem-vindas. Vai ser um prazer a gente conversar. Fiquem à vontade para ir mandando dúvidas e mandando questões para a gente, para se apresentar também. O objetivo é a gente ter um bate-papo bem legal aqui. Isso. E a gente vai estar de olho aqui no chat também, então podem mandar dúvidas. Para começar, queria saber de vocês aí, de onde vocês estão falando também, aonde vocês estão, manda para a gente aí, só para a gente ter uma noção se estão em São Paulo, Rio, em qual estado, cidade vocês estão falando, por favor. A gente precisa também, né, Lucas? Estamos falando de onde? É verdade. Fala aí. Eu tô em São Paulo, tô em São Paulo. Eu também estou em São Paulo, zona sul de São Paulo. Sempre morei aqui, nascido, criado e trabalhando sempre em São Paulo. Exato. E quase sempre na Zona Sul também. Exato. Olha só, Santa Catarina, Santana de Parnaíba, que é nosso vizinho. Marcelo está lá no Rio, ó. Curitiba. O Rock estava de Curitiba. O Guilherme também está aqui em São Paulo com a gente. Senhor Carlos com a gente aqui também. Olha que maravilha. Prazer. A Cláudia de Porto Alegre. Também. Fabrício também de Porto Alegre. Minas Gerais. Arara. Bem legal. Salvador. Ixi, ó, a gente tá passando. Larissa, nós estamos passando um frio danado aqui em São Paulo, viu? Hoje nem tá o pior dos dias, viu? Não. A previsão que estão falando aí é quase um dia depois de amanhã, né? Que estão falando que vai ficar aqui em São Paulo. Tipo, uma frente fria. Olha só, tem algumas pessoas perto de você aí, o Marcel, o Manuel está perto, o Valdir. Olha, a Carolina, você vai me ver andando aí em Monte Verde em breve, viu? Estarei aí, passaria uma semana de férias, a gente vai se encontrar na rua. Frio de 28 graus, Larissa, olha só, hein? Olha só. Só passar Já dá até para tomar sopa. Olha só, olha só. Que legal, gente. Acho que para a gente ir conversando também, a gente conhecendo um pouquinho vocês, Lucas, o que você acha? Eu queria fazer uma pergunta também para já saber. Eu vou esperar um pouquinho a pergunta, porque tem mais 3 pessoas para a gente permitir aqui também a entrada. Então, eu vou esperar um pouquinho. Vou segurar, mas vocês já vão pensando, que a minha ideia é vocês trazerem para a gente qual IA que vocês estão usando no dia a dia. Ou, se tem alguém aqui que ainda não está muito acostumado, tipo, putz, eu tenho aqui o Gemini junto com o meu Gmail e tal, mas vão pensando aí, daqui a pouco vocês respondem para a gente. Olha lá, a Carolina já falou que está 8 graus aí em Monte Verde, me espera, viu? Olha só. A Paula, 15 graus em Florianópolis, tá mais frio que aqui, Paula. Tá mais complicado que a gente. Aqui ainda está uns 20 graus, mas está um friozinho chato. A Patrícia trouxe aqui que tem uma gama bem grande aqui, Cloud, Gemini, Perplexity, Manus, Notebook LM, bastante gente usando Cloud também. Boa. O Guilherme mais diferente aqui, trouxe o Llama 7 também. Tuane com o Copilot, a Fernanda também comentou o Copilot, o Gemini. Leandro lá em Mogi. O Valdir, 28 graus. Olha só, Antônio, Copilot, Gemini, GPT, Cloud, legal. Deixa eu aproveitar, então, já deu os primeiros 5 minutinhos, Lucas, eu quero fazer mais uma pergunta para vocês também, que eu acho que é interessante a gente conhecendo vocês, saber como que é o processo, né? A gente teve uma galera que respondeu o Copilot, que para mim parece um pouco mais óbvio, mas eu queria saber se vocês estão pagando essas licenças ou se é a empresa. Se você tem uma pessoal e daí a empresa tem outra, alguma coisa do tipo, sabe? Eu, particularmente, tenho as duas, por isso que eu estou perguntando para entender de vocês como que está. E não é a mesma da empresa.
Eu tenho o meu pessoal no Gemini, justamente porque aquela coisa já está todas as coisas no Google, então é legal ter o Gemini junto, daí a família usa também, a minha esposa usa junto comigo e tal. A Fernanda falando que o Copilot, deixa eu subir mais um pouquinho aqui para a Tônia falou que é a empresa também. A Paula, ó, o Cloud Pro, legal, aí é top também. O Copilot de licença corporativa, do Carlos, Carolina Empresa, a Fernanda, empresa paga o Copilot, então acho que é mais quem está paga cloud. A Patrícia está trazendo o cloud, paga por conta, o Gemini pela empresa que paga o cloud está bem. Aliás, aqui vai um spoiler, né? Quem aí teve problema com o cloud hoje? Porque ele saiu do ar. O cloud deixou um monte de gente na mão, deve estar tudo desesperado. O Tá Antônio quase como acabar a energia agora, né, Pedro? Exato, exato. Mas como é Quase que a para gente trabalha acabar. sem água? É, todos pagos, Carolina paga vários que ela tinha trazido lá em cima, né? Boa, o Carlos para atividades, estudos e assuntos pessoais, licenças Pro. Boa, bem-vindo, Ismael. Exato, Patrícia, a gente também testou aqui o Fable por 24 horas, sei lá, que deu 48 horas, nem lembro quanto tempo que ficou. A gente estava mandando aqui internamente, falando saudade do que não vivemos, né? A famosa frase, porque nem deu tempo de aproveitar. Boa. Vamos começando, então, Lucas, o que Boa. você acha? Bora começando então, já deu tempo de bastante gente entrar. Hoje a gente está aqui para a gente trazer justamente, vocês todos estão usando diversas IAs, vocês estão fazendo, acredito que coisas incríveis já, mas a gente vai trazer hoje bastante aqui como que a gente está usando, como a gente tem visto as empresas usando IA para gerar 10 vezes mais resultado. E isso não é tipo da boca para fora só, é muito sobre como a gente está conectando a inteligência artificial com o trabalho de verdade ali, trazendo bastante contexto, trazendo agentes compartilhando esses agentes entre colegas de trabalho também e fazendo um trabalho muito mais em time do que individual. E aqui, você e sua empresa já estão usando IA. O ponto é, que resultado que vocês estão conseguindo extrair desse uso de inteligência artificial? Hoje a gente, no workshop aqui que o Pedro vai conduzir, ele vai trazer alguns casos de uso, onde a gente está conseguindo ver pessoas e que a gente pegou também de empresas, de outras pessoas que já estão usando o Lumina, que eles estão extraindo muito resultado ali, com o uso de inteligência artificial dentro da realidade de trabalho. E aqui um ponto que eu gosto de comentar também é que a gente não está falando necessariamente da IA substituir o trabalho humano. É muito mais da IA potencializar os humanos ali, potencializar as pessoas para fazer com que elas entreguem 10 vezes mais. Tem até um termo que o pessoal está usando bastante, que é o colaborador individual de alta performance ali. E é justamente para como a gente, todos nós aqui, a gente consegue se tornar essa pessoa de alto impacto ali. E como a gente já pôde ver aqui no chat, acesso não é problema para ninguém. Todo mundo aqui tem todas as IAs disponíveis ali, quase na mão, as principais, os modelos que o pessoal chama de frontier, estão disponíveis para todo mundo, GPT, Claude. Achei engraçado que ninguém falou DeepSeek aqui no chat, achei curioso isso, mas Gemini também. E hoje o problema está muito mais em transformar em resultado. Tanto que a gente vê diversas empresas cortando orçamentos de AI e fazendo coisas nesse sentido, porque liberou para todo mundo, coloca token à vontade aí para todo mundo usar, mas isso não se refletiu de fato em produtividade ou em resultado para as empresas. E aqui hoje a gente vai mostrar justamente esse gap, que é as pessoas têm usado muito com uso genérico ali, então começa sempre com um prompt solto ali, começa do zero. Muitas vezes não tem um contexto profissional, então tem que ficar colando arquivo, pega um arquivo que está num lugar, joga no outro, e às vezes tem problema de acesso, problema de segurança, várias coisas nesse sentido. Não tem uma padronização entre as pessoas que estão usando hoje, então todo mundo usa de alguma forma diferente ali. Tem gente que faz uns prompts melhores, tem gente que consegue conectar um pouquinho a outras ferramentas, tem gente que usa ainda muito superficial, então não existe umas boas práticas assim de uso de forma geral. Não tem governança. O Lucas travou aqui para mim.
Travou para vocês também? Sim? Então, Lucas, se você estiver me escutando, eu vou tomar aqui a palavra para não deixar o pessoal, travou para todo mundo. Voltou. Pronto, bem na hora que eu ia começar. Manda brasa aí. Boa, Não sem governança, paramos lá, não sem boa, governança. beleza. Começou a chover aqui, eu falei, pô, não é possível que a internet. É, voltando aqui, tem governança, então não sei quem aqui é liderança, mas tá muito difícil para as lideranças terem visibilidade do que os seus liderados e times estão fazendo, como estão usando, se estão usando e para que estão usando inteligência artificial, principalmente numa parte até mais sensível de dados, de o que está sendo transitado para essas IAs. Será que tem dado sensível sendo mandado para lá? Enfim, e muitas dessas pessoas não conseguem mensurar um ROI ali, não tem um impacto mensurado. Então, legal, meu time está usando IA. Tá, mas como? Ele está gerando bastante apresentação, está gerando mais texto, código, como é que está sendo utilizado? E qual é o impacto, de fato, que tem acontecido no dia a dia? Então, a gente não está conseguindo ter essa visibilidade. São problemas muito comuns que a gente tem visto no mercado hoje. E aí, a gente vê que a maioria das pessoas tem usado muito nesse sentido de é uma aba mais ali, ou um aplicativo a mais que está aberto, não é de fato algo que está integrado no dia a dia. Então a pessoa pega o contexto, copia esse contexto, cola no chat, explica tudo o que quer fazer, o porquê, de onde vem, para onde vai. No final, o chat GPT concorda com você, fala que seu trabalho está excelente, maravilhoso, te dá uma resposta grande, você de certa forma confia nele e começa a revisar, você fala assim, pô, nada a ver, tem vários erros aqui. E aí você repete o ciclo e você gastou 1 hora de trabalho ali numa tarefa que muitas vezes era para gastar 10 minutos, e aí entra também nessa parte de, pô, não dá para confiar tanto, não está potencializando tanto o meu trabalho, minha entrega, eu vou fazer como eu fazia antes. E isso não é o ideal. A gente sabe que dessa forma, esses prompts soltos, ele acaba que não vira muito sistema ali. Então, a gente percebe que eu uso de um jeito, outra pessoa usa de outro jeito, e não se cria um padrão, não se conecta com os dados, não ajuda o time inteiro, não cria ROI. E isso não é esse é o problema que a gente está vendo hoje. E o que a gente percebeu já no mercado, com todas as conversas que a gente vem tendo, é que tudo começa com contexto, com um ótimo contexto ali. Quanto mais a gente dá contexto, mais a gente consegue extrair bons resultados da IA. Então a gente traz bastante personalização, traz bastante memória ali, conecta com projetos, conecta com os dados, com os arquivos, com regras de negócio, com agentes específicos e personalizados que sabem qual é o processo de trabalho ideal que vocês têm no dia a dia ali para chegar no melhor resultado. E acaba que esse é o jeito certo que a gente vem chamando aqui. Eles equipam a inteligência artificial com contexto profissional ali, eles colocam dados e documentos reais, isso, obviamente, com super proteção de dados, com bastante segurança. Trabalha com os agentes especializados, então não vai pedir para ter uma questão de RH aqui, como no exemplo aqui, de um plano de onboarding, eu não vou pedir para um chat GPT genérico trazer um plano de onboarding de 90 dias, ele vai trazer um resultado genérico para mim. Agora, se eu tenho um agente especializado nas regras do que é um bom onboarding dentro da minha companhia, dentro do meu ponto de vista, dados e documentos reais, tem todo o contexto da empresa, ele vai conseguir trazer um resultado muito mais preciso. E isso daí depois eu consigo compartilhar essas decisões, compartilhar esses resultados com o meu time. Eu tiro essas tarefas repetitivas, porque eu já estruturei uma base muito bem. E o mais importante de tudo, eu ainda fico no controle. Não é uma IA que está tomando a decisão para mim, ela só está acelerando o meu processo de decisão, ela só está acelerando o processo de construção de uma apresentação, ou de uma planilha, de uma análise, que seja. Mas o capital humano, ele ainda é o centro da coisa. E hoje, para a gente finalizar aqui também, eu já vou passar a palavra para o Pedro, a gente não vai ver nada de teoria, tudo que a gente viu de teoria aqui foi isso que eu falei até agora, daqui para frente vai ser prática com o Pedro, então ele vai compartilhar a tela, vai compartilhar a Lumina, vai mostrar
3 demonstrações aqui, 3 formas diferentes de trazer o trabalho e algumas outras coisinhas que ele preparou também para vocês. A gente começa com um agente pessoal, depois com um pouco de análise de dados e, por fim, uma parte de conhecimento interno. Pedro, pode assumir a tela, pode tocar aí e vai mostrando para a gente. Bora lá. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, a Lumina. Eu vou até... deixa eu substituir isso. Eu peço que vocês não se incomodem comigo que eu vou ficar olhando para o lado, porque eu estou com 2 telas, tá? Então, a Lumina está aqui na minha frente, para a gente ir conversando. De vez em quando eu vou dando uma olhada aqui para ver também as perguntas que vocês têm. Então, no caso aqui, o que a gente queria mostrar para vocês, primeiro é um pouquinho do nosso produto Lumina, né? Onde que a gente está trabalhando, né? E eu quero começar já mostrando como que a gente começa a mudar o nosso dia a dia. E veja, aqui, muitas coisas que eu vou mostrar são possíveis de serem feitas em diversas das ferramentas que vocês comentaram aqui, tá? Mas eu quero mostrar para vocês como que a gente tem pensado alguns atalhos, algumas coisas para as coisas funcionarem de uma forma mais legal, dentro desse contexto que o Lucas estava comentando com a gente, que é justamente como que a gente consegue trazer mais conexão com as coisas que a gente tem no dia a dia, como que a gente consegue trazer mais contexto das coisas com as quais a gente trabalha. Então, acho que uma das perguntas também que é legal ouvir de vocês, que vocês comentaram assim, muita gente falou aqui que a empresa está pagando, né? Traz uma coisa aqui para mim, é um plano corporativo ou a empresa está pagando individual para vocês? Porque muitas dessas coisas que a gente comentou aqui sobre dar contexto, eu aposto que alguns de vocês já pensaram assim, puxa, mas lá na minha empresa não me é permitido colocar os dados dentro da minha IAC. A IAC, às vezes, a própria empresa está pagando para mim. Por uma questão de segurança, porque a gente sabe que às vezes dados são sensíveis, isso pode ser usado para treinar lá. Então, essa é uma das propostas da Lumina, tá? Eu queria trazer para vocês o porquê de ter uma ferramenta de trabalho. Por que a Lumina é uma IA para a ferramenta de trabalho? Tem diversas coisas que o Lucas trouxe aqui durante a nossa conversa, foram, como que eu faço para ser um profissional 10 vezes, entregar 10 vezes mais coisa, 10 vezes mais rápido, mais eficiente, com mais qualidade, porque o que a gente tem aqui como proposta é justamente usar a IA como aliada nossa. Então, mas eu saio de conversas, vejo um monte de palestras que falam sobre a IA agêntica e etc., que é a IA que é autônoma, então é aquele agente autônomo que resolve tudo, que faz tudo, e pronto, agora todo o meu atendimento passa por lá, eu não preciso fazer mais nada. O que a gente quer propor aqui é justamente o outro lado da IA, é como que você usa a IA para estratégia, a IA para análise, para potencializar aquilo que você faz. Existe um outro tipo de uso, que é esse de outras ferramentas, onde você não vai ter um conversacional, onde a ideia é simplesmente ficar automatizando fluxos. Então, eu queria trazer aqui um meio termo entre essas duas coisas. Para quem já está fazendo uso de alguns agentes, criando especialistas, enfim, cada Custom GPT, Gemini, Google Gen, tem diversos nomes para isso, né? Olha só o que eu tenho aqui. Eu vou deixar ele rodando aqui, e aliás eu vou correr esse risco aqui com vocês, de mostrar a ferramenta, tem sempre essa chatice de a gente ter que esperar ela pensar, enfim, né, da gente acabar entregando coisas que às vezes a gente não queria mostrar, mas eu quero mostrar para vocês um exemplo de agente, que a gente chama também aqui de agente dentro da Lumina, que não é um agente totalmente autônomo, que vai trazer todas as coisas sozinho, sem precisar fazer nada, é o contrário. É o agente que me obedece, é o agente que sabe o que eu quero, o que eu espero, e ele traz para mim algumas coisas interessantes. Olha só, eu tenho um agente na minha Lumina que me traz o meu roteiro do dia. É a minha rotina, veja, eu chamei ele minha rotina completa. Eu não sei se vocês já passaram por esse problema, mas eu, particularmente, eu tenho a minha vida pessoal no Google e a minha empresa que tem toda a parte empresária, toda a parte de negócio está dentro do Outlook, está dentro da Microsoft. E eu tenho esses dois conflitos. Tem uma ou outra ferramenta aí que ajuda a gente hoje em dia a fazer, juntar agendas, coisas do tipo, mas, putz, nunca foi eficiente para mim. Olha só o que eu fiz. Eu montei aqui um agente para mim, porque eu tenho essa possibilidade de trabalhar com conexões dentro da Lumina, como algumas outras ferramentas também permitem, e ele vai listar a minha agenda do Outlook, profissional, bater com a minha agenda do Google, pessoal, com o meu Teams e o meu Slack, porque a minha empresa usa Teams, mas o meu time usa Slack, só o meu time aqui, então quando a gente conversa via Slack. O meu Outlook, que tem os meus e-mails profissionais, com o meu Gmail, que tem os meus e-mails pessoais,
e ele vai fazer uma varredura, porque é isso que o meu agente está setado para fazer. Eu só mandei um micro prompt, ó, traz a rotina de hoje, acabou. Ele já sabe, já vai me dizer que toda a minha agenda do dia, ó, das 13 às 14, um workshop, das 15 às 16, tem reunião de objetivos estratégicos, reunião importante de planejamento, né? Daí, ó, o meu pessoal, você vê que ele coloca depois, porque ele sabe que o meu pessoal vem depois aqui, que não é, teoricamente, a minha prioridade em horário de trabalho. Eu tenho que lembrar de comprar o remédio às 16 horas, tenho que pegar o meu filho na escola, pegar o meu outro filho na recreação. Opa, cuidado, eu tenho um conflito, ó. A reunião às 15 horas, exatamente que eu preciso sair para fazer as tarefas pessoais. Toma cuidado, fez uma análise dele. Meu Slack, meus e-mails não lidos, ó. Então eu tenho, enviou uma resposta, o Sérgio ali, que é o nosso CEO, alinhamento de prazo do processo da Lumina com a Lura. Eu tenho aqui no meu Google, ó, no Google Meet, opa, geração automática do workshop, deu um problema aqui. A minha fatura, tá claro, com vencimento em dia 5, já deu, chegou, tá atrasado, né? Ficou lá sem ler, dá nisso, débito automático, acontece isso. Pendências em aberto, olha só. Então, veja, com um pequeno prompt, eu consigo resolver um baita de um problemaço que eu tinha. Conectando um monte de coisas, vocês vão dar uma olhada nos meus conectores aqui, vamos ver se ele vai abrir tranquilo. Ó, esses são alguns dos conectores que a gente tem disponível na Lumina. Você vai conseguir fazer alguns desses conectores também no Cloud, você vai conseguir fazer alguns desses conectores no Google, não vai te permitir fazer, talvez, na Microsoft, enfim. Mas, ó, tudo que eu tenho de ferramenta está conectado, certo? Tem o meu Notion aqui, eu tenho o Microsoft 365, que significa que eu consigo pegar todas as minhas coisas de SharePoint, etc. Certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês, acho que a ideia hoje da gente conversar, que é o que o Lucas trouxe mais no início, é justamente que, assim, para potencializar uma IA, a gente tem que ter tranquilidade para conectar com as nossas ferramentas de trabalho, para que assim a gente traga bastante contexto. Eu tenho que ter a tranquilidade de poder trazer o máximo de dados possíveis para eu trazer contexto. A IA hoje, ela só funciona bem se eu trouxer contexto. Se eu quero algo que não seja genérico, que eu não vou precisar ficar corrigindo, eu preciso de contexto, certo? Eu preciso de dados, eu preciso de agentes, eu preciso de integrações, tudo isso que é essa nova forma de trabalhar com IA. Então, de repente, você com certeza conhece alguém aí do seu trabalho que tem aquela impressão da IA, né, o Lucas, a gente tinha esse negócio há uns 6 meses atrás, ali, um ano atrás, as pessoas foram experimentar o GPT logo que saiu, mais tempo ainda, e falam assim, nossa, eu fui lá, mandei criar um e-mail e caiu naquilo que o Lucas estava dizendo. Ah, ele criou um e-mail, mas deu para você revisar, daí, nada a ver, se eu tivesse feito na mão, teria ido muito mais rápido. As pessoas não perceberam que aquele chat conversacional, que era basicamente para contar uma piada, para te ajudar a colocar um tom melhor em alguma coisa, se transformou numa ferramenta muito mais poderosa. Porque agora ela é muito mais analítica, agora ela é muito mais inteligente do que era 6 meses atrás e que sabe o que vai acontecer em breve. Então, com essa inteligência que foi disponibilizada para a gente, com o nosso contexto afiado, é que as coisas começam a mudar de lugar, certo? Daí, eu quero começar a mostrar para vocês, então, o que isso significa. Aqui na Lumina, por exemplo, você também vai ter algumas possibilidades em outras, cada IA tem o seu jeito de trabalhar, por exemplo, o pessoal citou muito no cloud, existem algumas skills, etc. Mas aqui a gente trabalha com diversos agentes que a gente chama do sistema, agentes Lumina, agentes que foram criados pelas empresas do Grupo Alon, estou até hoje com a roupa aqui do Grupo Alon, né? Então, para quem ainda não conhecia, o Grupo Alon é o grupo dono da Lumina e da Alura, da Startse, da PM3 e da FIAP. Então, vou pegar aqui, qual é a facilidade de eu ter uma plataforma focada em trabalho? É que ela vai me trazer diversas ferramentas de trabalho já prontas, né? Então, veja, eu tenho 59 agentes aqui montados pelo time da Lumina, com o contexto do time da Lumina, no sentido de toda a parte de know-how que a gente tem de business, de negócio, treinando empresas há 20 anos praticamente, a gente criou diversos agentes já pré-prontos. O que isso significa? Se eu fosse entrar aqui numa conversa geral com o GPT, abertão, e mandasse, vou até colocar já o prompt aqui para vocês irem lendo, ó, estou subindo um relatório de alunos da plataforma da Alura, né? Só para deixar claro, hoje, não porque é aluna, mas porque eu estou expondo aqui para 80, 100 pessoas, esses dados não são reais, tá? Então, eu montei uma tabela de dados aqui, depois eu poderia até mostrar para vocês a tabela. É um relatório de números de Q1, né, do primeiro quarter aqui da Alura, fictício.
Eu quero que você faça uma análise profunda de engajamento dos alunos e me faça um relatório completo com as suas análises e insights. Então, eu vou enviar contexto. Concorda comigo? Porque era isso que a gente está falando até agora. Se eu não mandar dado e falar para ela, me ajuda a entender como é que funciona engajamento, não sai do lugar. Eu não gero nada. Porque se eu não dou contexto, ela vai ser criativa, ela vai chutar qualquer coisa. Então, quando eu uno um agente especialista em data, especialista em metrics, né? Especialista, então, em dados, em métricas, que ele sabe olhar para essas coisas que eu estou escrevendo aqui, ele sabe olhar para cada uma dessas colunas, entender o que é, ele sabe o que eu, como pessoa de negócio, estou buscando, é outra parada. Porque daí, em questão de segundos, né? Logicamente que quanto mais complexo é o que a gente está fazendo, mais dados a gente imputa, não é aquela coisa imediata, mas isso é ótimo, porque eu não quero que ela me cuspa qualquer coisa, eu quero que ela analise com calma, perdão. Então, quem já é mais técnico sabe o que é uma query, ó, ela está me dizendo aqui tudo que ela está gerando, ela está rodando diversas queries, né, diversas pesquisas dentro da minha planilha para entender. E olha só, qual é a diferença também de uma ferramenta de trabalho? Uma ferramenta de trabalho, ela entende que o que eu preciso, o output que me é interessante aqui, é um documento. Eu não estou aqui para brincar, né? Eu não estou aqui para pegar qualquer dado para pedir, né? Quando você está brincando, pedir uma piada, alguma coisa do tipo. Não, eu estou aqui para sair com um relatório. Eu quero bater esse papo, eu quero entender, eu quero conversar com alguém inteligente. Então, a IA faz, às vezes, disso. Quantos de vocês aqui já precisaram no curso aí do trabalho de vocês, conversar com uma pessoa de dados, por exemplo, conversar com um especialista, um analista de BI, entender por que você tirou isso, de onde que veio, gastar, às vezes, 1 hora numa reunião para você chegar nem próximo do que seria um relatório desse. Por que esse relatório sai, e depois até poderia disponibilizar esse dado para vocês verem, né? Aqui está perfeito, está perfeito. Eu não tenho alguma questão aqui para colocar. Ele já me traz aqui quantos alunos eu tenho por cada tipo de plano, esses planos são reais, né, mas os números são fictícios. Então, os dados demonstram uma correlação direta entre o tier do plano e o volume de engajamento dos alunos. Então, no nosso plano Ultra, que é o nosso top ali na Lura, olha só, a média de dias ativos é muito maior. Ele fez todas essas contas, isso daqui não tinha nada lá, não tinha nenhum desses dados. Todas essas análises foi o meu especialista que fez. Né? O meu especialista da Lumina, né? que fica ali para todo mundo usar. Olha só a diferença de comportamento de inteligência artificial e fórum. Ele foi lá olhar que o fórum está em baixa. Ó, 334 alunos possuem 0 posts no fórum, em contrapartida, a IA está em alta. Gap de conclusão, eu não vou ficar lendo tudo aqui, mas só para vocês entenderem que isso daqui não é qualquer coisa, não é qualquer tipo de análise. Né? Então, recomendação, o que a gente pode tomar cuidado? Por que ele trouxe aqui para mim recomendações acionáveis de produto e growth? Eu posso mostrar para vocês, se vocês quiserem, mas na minha personalização, quando eu conto para a Lumina quem eu sou, que você também tem essa capacidade de fazer isso em todas as ferramentas de IA, eu disse que eu sou uma pessoa de produto, que eu trabalho na Lumina e tal. Então, ele já sabe, ele já está linkando todo o meu contexto, tudo o que eu preciso para me trazer aquilo que é realmente acionável para mim. Então, vamos dar uma olhada na revisão de fluxo de certificados. Olha, tem um gap grande entre a conclusão de curso e a geração de certificado. Repensar o fórum, será que está fazendo sentido aí no fórum? Eu poderia ir embora aqui numa baita conversa, que ficar horas aqui com esse especialista, conversando com ele, entendendo opções, pedindo insights e etc. Né? Veja que aquilo que a gente está falando, que é a grande importância. Por que esse resultado sai diferente? Porque eu personalizei o meu usuário, ele sabe quem eu sou. Por quê? Eu estou usando uma ferramenta empresarial, certo? Eu estou usando uma ferramenta que eu tenho a certeza absoluta que eu posso imputar os meus dados e que isso não vai vazar, não vai ser usado para treinamento, porque não é uma ferramenta de CPF, é uma ferramenta de CNPJ aqui, certo? Aqui eu vou até mais longe, né? É uma ferramenta de trabalho. Na Lumina, porque a gente consome, para quem é mais técnico, como a gente consome via API, né? Todas as APIs, todas as inteligências, é a gente que puxa,
Então, você pode contratar você no seu CPS, você no seu CNPJ, essa é uma ferramenta utilizada para o seu trabalho. Você pode pegar, sim, os dados da sua empresa, se a sua empresa permitir ou não, daí é questão do formato deles. Mas em questão de sigilo, em questão de tranquilidade com dados, você pode colocar tranquilamente qualquer dado, mesmo não sendo a sua empresa que está pagando, aqui para análise, porque isso não vai vazar, isso não vai ser usado para treinamento fora. Então, veja, eu começo a juntar personalização com possibilidade de colocar dados, subir dados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais um outro exemplo de como que funciona, aonde que a gente consegue andar com dados, né? A gente tem um outro agente, a gente tem uma característica legal aqui também na Lumina, que eu posso buscar os agentes, tanto indo aqui na aba agentes, como citando eles com o arroba. A gente tem dentro do grupo Alon a Sofia. A Sofia é a nossa agente que manja tudo de todos os nossos documentos de RH e tudo. Então, poxa, quero tirar uma dúvida, qual é a política de reembolso de alimentação? Vocês vão ver que ela vai demorar um pouquinho para pensar aqui por um simples fator. Eu tenho 200 e tantos arquivos colocados aqui. Então, veja, uma ferramenta que eu preciso para trabalho, eu preciso que ela tenha robustez para aguentar quantidade de dados. Eu preciso que ela consiga ler muita coisa. Se eu quero buscar uma agulha no palheiro, eu preciso garantir que esse sistema tem o que a gente chama de RAG, né? Que ele pega aquela quantidade gigante de informações, começa a criar lógicas ali, setorizar isso de uma forma interessante, para que quando eu faço uma pergunta, essa pergunta venha com precisão e ela sabe onde ela tem que procurar. Esse é um agente que eu tenho aqui, foi criado por mim, inclusive, e tem as possibilidades todas de qualquer um de vocês também criar um agente nessa complexidade. E eu vou mostrar para vocês, ó, justamente, o tipo, como que funciona, né, aqui por trás dos panos, rapidamente, a criação de um agente, só para vocês verem por que esse agente é incrível, né? Então, eu tenho aqui a descrição do agente, rapidamente, há uma instrução muito bem feita, perfeito, mas a minha base de dados, de verdade, olha só que legal, olha quanto arquivo tem aqui. Ela vem da minha conexão. O que isso significa? A gente consegue partir para um outro patamar, porque eu não tive que vir aqui fazer upload de arquivo. Não, eu usei outra ferramenta, vocês vão inclusive perceber que provavelmente ela vai estar com erro, estou descendo, hein? São uns 200 e tanto arquivos, é muito contexto, ó. Ela fala que teve um problema de falha aqui, justamente por quê? Porque ela está tentando fazer o sync com uma pasta que foi colocada lá pelo RH e 21 dos arquivos falharam. Então, está me avisando aqui, olha, tenha lá certeza, eu sei, porque eu conheço, eu sei que esses 21 arquivos foram apagados, por isso que está dando essa falha. Então, ela me explica que está isso acontecendo. O que isso quer dizer, gente? Eu não fiz upload de arquivo, concorda? Eu adicionei uma fonte de conhecimento dentro do meu Microsoft 365. Eu peguei aqui Shared Sites, né, o SharePoint Sites, esses daqui, todo o que estava do meu RH aqui, que a minha empresa estava fazendo ali, eu joguei aqui dentro. E eu consegui criar esse baita contexto gigante. Percebe aquilo que a gente falou? Como é que a gente gera resultado? Com muito contexto, com agentes inteligentes. E daí você vai me falar, mas o agente, ele não fez o trabalho por você. Não, mas ele já tem um prompt todo formatadinho para entender exatamente o que precisa ser feito para me entregar mais valor, certo? Lucas, a gente já tem algumas dúvidas aí, quer ir trazendo um pouquinho para dar uma respirada e também tomar uma água? Boa. Tivemos uma dúvida aqui no chat do Rafael Neto, que são duas dúvidas, na verdade, que ele trouxe. A primeira é se a gente vai abordar a utilização de multi-agentes com papéis específicos. Então, já dá para trazer aí que sim, o Pedro separou um caso que ele vai chamando diversos agentes dentro do mesmo chat ali e vai encadeando eles, os resultados. E aí, Rafael, depois você pode trazer um pouquinho mais da sua dúvida de como ficaria essa abordagem com agentes como o Penclaw, que ele trouxe aqui. Acho que vale até depois, Rafael, colocar um pouquinho mais no chat só para entender melhor a dúvida, em qual sentido dessa abordagem, enfim. Boa. Desculpa, qual é o nome da pessoa que fez a primeira pergunta, Lucas? É o Rafael Neto, os dois. Rafael. Isso. Rafael, é o seguinte, eu vou te mostrar aqui como que a gente trabalha com multi-agente dentro da Lumina, tá? Então, eu vou voltar alguns passos atrás, a gente falou ali lá no comecinho, aliás, a gente fica falando agente, né, fica sempre no meio do caminho. A Lumina, ela é uma plataforma conversacional, certo? Então, o objetivo dela não é sair fazendo coisas automaticamente no seu lugar.
O objetivo dela é te obedecer, é trabalhar junto com você, é discutir a partir de algo que você trouxe. Então, eu sei, eu te conversou lá no começo, existem ferramentas hoje que fazem esse multi-agente entre eles ali, eles se resolvem, um conversa com o outro, etc. O negócio já sai e você nem participou do ciclo. O que a gente está discutindo aqui é justamente outra metade da utilização da IA. Isso a gente está vendo acontecer explicitamente no mercado, tá? 50% do uso, é que agora está todo mundo muito interessado nessa parte autônoma, porque foi a novidade, é mais difícil, né? Envolve mais tecnologia isso, e foi todo mundo olhar para isso, então a IA é para automatizar todas as coisas que eu preciso fazer na minha vida. Sim. E o que você vai fazer enquanto essa IA está fazendo isso? Você vai fazer as outras atividades que precisam do seu cérebro, certo? As outras atividades que necessitam de humano no loop. Então, é para isso que nós estamos trazendo a Lumina, é para isso que existe o ChatGPT, é para isso que existe o Cloud, e etc. Né? Então, vou trazer aqui um exemplo de como funciona o multiagente dentro da Lumina. Né? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer um exemplo que eu acho bem legal, vou puxar um agente meu aqui, que é um otimizador de job description. Então, vamos supor, ó, chamei ele aqui, tá vendo que ele entrou? Eu preciso contratar um bom dev de IA para trabalhar aqui com a gente na Lumina, né? Ele precisa conhecer as últimas tendências de vibe coding, cloud coding, precisa gostar de IA para codar, não pode ter resistência. Quem aí conhece algum dev no time que tem um pouquinho de resistência com IA? Ideal ter pelo menos uns 3 anos de experiência, desejável que já tenha trabalhado com produto de IA. Aliás, eu já vou mandar ele rodar para a gente ler com calma aqui, ó. Precisa trabalhar quais são as tecnologias que a gente tem aqui, né? TypeScript, Next, React e tal. Queria a descrição de uma vaga para mim, bem completa, para eu publicar a vaga dos meus canais. Veja se eu esqueci alguma coisa importante. Gente, como que funciona um agente que presta atenção no que você está fazendo? Ele, na hora que ele percebe que ele não tem todo o contexto que ele precisa, ele te pergunta. Ele não vai sair fazendo qualquer coisa sem saber se é o que você precisa. Então, puxa, Pedro, você esqueceu de escrever qual que é a senioridade. Verdade. Poxa, eu quero... Pode ser pleno ou sênior. Boa. O modelo aqui da gente é remoto, 100% remoto. É CLT. Aqui a gente precisa de CLT. Faixa salarial, puxa, eu vou querer 10 mil, hein? Principais benefícios, justamente, tem o plano de saúde, tem vale alimentação, home office e etc, certo? Pronto. Agora sim, eu trouxe um pouco de contexto, mas veja, a própria IA setada para o trabalho entende que para ter um resultado importante para você, que vai fazer diferença, ela precisa também de mais contexto. Então, ela não sai cuspindo qualquer coisa, criando qualquer coisa. Então, ela vai fazer uma busca na web, no caso aqui, ela decidiu fazer isso, provavelmente para ver outros exemplos. Às vezes ela busca, às vezes não. Deixa eu buscar rapidamente o mercado para calibrar o salário, as palavras-chave. Veja, é aquilo que eu trouxe para vocês. Eu corro o risco aqui de fazer algo ao vivo, né? Que é sempre chato a gente ficar vendo a IA pensando, mas é justamente porque ela está tentando buscar aqui um resultado diferente. E outra, pode ser que dê errado, tá? Não estou dizendo aqui que a IA é perfeita, que ela sabe tudo. Bom, já me trouxe aqui alguma coisa. O mercado atual para React vai de 9 a 13, pode chegar a 14, coloquei uma faixa de 9 a 13, tá bom, tudo bem. E olha só o que ela vai fazer, de novo, ela sabe que eu vou usar este arquivo, ela sabe que isso daqui não é um bate-papo qualquer, isso daqui é algo que vai ser usado. Então, ela está gerando para mim um artefato, que a gente fala, né? Está gerando um documento. Documento esse que eu posso compartilhar com outras pessoas da empresa, posso compartilhar com a minha liderança ou qualquer coisa do tipo, certo? Então, ela vai pensar aqui mais um pouquinho. Se bobear, ela foi para o cloud aqui, não sei se vocês repararam, eu não mostrei isso, não sei se eu consigo mostrar enquanto ela está pensando. Consigo, né? Mas a gente estava comentando no começo da live que o cloud tinha caído hoje, né? A gente tem também o roteador aqui, tá? Então, você tem a possibilidade de escolher a inteligência, eu posso mostrar isso com mais calma, se vocês quiserem ver. Gente, dá uma olhada, se isso daqui é uma conversa comum de GPT, certo? Isso aqui simplesmente é cuspido em qualquer tipo, não é, tá? Olha para onde vai. Está me trazendo o SEO que eu tenho que usar para eu poder atrair, ter a melhor possibilidade de atração de pessoas, etc. Eu não vou passar por tudo, porque senão a gente vai ficar lendo tudo, que eu quero responder a questão do Rafael, né? Então, bom,
tem uma job description. Eu vou pegar essa job description, eu posso fazer o download dela em PDF, em formato Word. Eu posso editar, tá? Eu não tinha mostrado isso, né? Porque como eu estou nesse formato documento, requisitos para a vaga, ó, vai ficar lá, tá salvo, tá? Eu coloquei. Eu posso baixar, posso compartilhar o meu chat, mas aí, justamente, terminei uma tarefa. Eu quero ir para outra tarefa. Digamos que eu já quero deixar pronto aqui a minha entrevista, que eu vou fazer com essas pessoas. Então, veja, viram o que eu fiz? @ eu já sei que tem o meu especialista em entrevistas aqui, chamei o meu especialista em entrevista, o que vai acontecer a partir de agora? Ele entra no jogo, certo? Então, esse é o meu multiagente. Agora, mais uma vez, acho que parte um pouco disso a pergunta do Rafael, né, Lucas? Quem está chamando o agente na sala sou eu. Eu estou no comando. Por isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro, que a ideia existe um uso autônomo e existe um uso dirigido da IA. São duas coisas diferentes. Tem atividades que podem ser completamente automatizadas? Existem. Eu, particularmente, não gostaria que a IA sozinha criasse a job description de vaga, simplesmente colocando uma linha, sem eu participar disso, certo? Olha, eu quero uma entrevista, mais uma vez, tá vendo? Esse agente também está me perguntando coisa, ele não sai criando qualquer coisa. Só vou estar eu, incluir desafio técnico? Não, porque o desafio técnico para mim vai ser depois. Peso entre comportamental e técnico? Equilibrado. Acho que para qual nível você quer calibrar o roteiro? Vamos conversar eu quero para ambos. Perfeito. Então, veja, isso que eu venho trazendo para vocês. Mas quando eu joguei no GPT, o GPT respondeu em 3 segundos. Perfeito. A Lumina não está te respondendo em 3 segundos. Vocês estão vendo aqui que ela está demorando 15, 30 segundos. Mas veja, o que eu estou substituindo aqui são justamente os outros 30 minutos que o Lucas estava comentando, que era a gente entrando no loop aqui, para revisar, para ver, putz, não era exatamente isso. E ficar brigando com o IA, né? Porque daí você fica, não, mas por que você fez isso? E ela vai pedir aquela desculpa, que parece que ela entendeu o que você está falando, né? Poxa, entendi agora. Ela vai lá e joga outro negócio que, pronto, também não serve para nada. De novo está fora do contexto, de novo não entendeu o que você queria, não sacou qual é a sua necessidade, certo? Que eu falei, hoje o Cloud realmente ele está puxando, mas o Cloud está um pouquinho mais lento. Então, vocês veem que aquilo que eu comentei, né? Aqui eu estava com a Lumina selecionada, o nosso roteador de inteligência, ela escolhe qual é a melhor inteligência para a tarefa, mas hoje, por questão do Cloud, está um pouquinho mais atrasado, ele está demorando um pouco mais para fazer a resposta, ele puxou o Cloud. Essa também é uma vantagem de você ter um multi-roteador aqui, né? Se você sabe que o Cloud está lento nesse dia, você pode ir lá e trocar para o dia ter feito isso. Eu vou deixar ele pensando aqui mais um pouquinho, né? E eu posso ir encadeando aqui um especialista atrás do outro. Entre esses especialistas, tanto os meus especialistas, aqueles que eu criei, certo? Quanto os especialistas aqui do sistema, que a gente fala, né? Os especialistas que foram preparados pelo time da Lumina mesmo, certo? Eu estou achando que o Cláudio vai deixar a gente na mão. A gente já volta aqui para dar uma olhadinha no resultado. Daqui a pouco ele já mostra para a gente. O que mais que a gente tem aí, Lucas? Acho que ficou claro, deu para ver. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida em relação a esse multi-agente, digamos, já vai aparecendo ali que o Lucas vai trazendo para a gente. Boa. A Alessandra trouxe uma dúvida aqui legal, que se a gente vai aprender a fazer um agente hoje. E aí eu queria até falar para você, abrir essa parte dos agentes aí da Lumina, e mostrar realmente como a gente faz um agente hoje na Lumina. Acho que tem paralelo com diversas ferramentas da Alessandra, essa parte de agente, mas no meu ponto de vista, pelo menos, é muito mais simples fazer um agente na Lumina aqui do que em diversas outras ferramentas. Então, acho que seria super legal, Pedro, você abrir essa parte. Perfeito, perfeito. Eu vou só deixar ela terminar de pensar aqui, para eu não parar o meio do processo, mas vamos lendo ali do começo. Gente, é um baita roteiro, vai. Lucas, quando você imaginou que você, em questão de 2 minutos, teria um roteiro de entrevista, você que já foi liderança diversas vezes, para você sair fazendo? Não, da primeira entrevista que eu fazia, era sempre um baita tempo que eu gastava ali para preparar todo o roteiro da entrevista, as perguntas que eu ia fazer. Quando ia duplar com alguém, mandava esse roteiro para a pessoa, falava assim, tô pensando em fazer essas perguntas aqui, o que você está pensando em fazer e tal, como a gente vai combinar o jogo. Assim, era quase 1 hora de preparação para 1 hora de entrevista.
Eu estou descendo aqui, ó, quem está mais curioso já vai vendo tudo que está colocando. Gente, aqui não é o que o Cláudio acha que é uma boa entrevista, tá? Aqui a gente está falando de um agente criado pelos especialistas aqui da Alum, né, da Alum Business, que a gente tem aqui, que estão acostumados com treinamentos, que fazem parte da FIAP, que dão aula em faculdade, que vão para as grandes empresas. Esses caras, essas pessoas, se juntaram para ajudar a gente a criar o framework ideal. O pessoal que está acostumado a treinar os RHs das maiores empresas do Brasil estão colocando aqui quais são os frameworks que eles usam para uma boa entrevista para você ter acesso a isso, certo? Então, veja, um bom agente é por aí que passa. Significa que você só pode usar o agente da Luna? Não, vocês viram que eu comecei usando um agente meu, certo? E vou aproveitar aqui, não vou passar por toda a entrevista, e vou puxar mais um multi-agente, rapidinho aqui, ó, que eu criei um agente meu que se chama Avisar Time. E manda para todo mundo um resumo da vaga. E você fala, mas como assim para todo mundo? O que ele vai fazer? Ele sabe o que ele tem que fazer? Meu Deus do céu, sabe. Porque eu fui lá e escrevi. Pô, hoje ele está gostando de puxar o Cláudio, gente, só para me deixar mais lento aqui, mas acho que agora estabilizou. Ó. Veja, o que é um agente? O agente é aquele que sabe o que ele tem que fazer, certo? É isso que o agente faz. Ah, é um super prompt, não sei o que, blá, 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 blá. Não, é simplesmente a orientação certa daquilo que precisa ser feito com tranquilidade, com um caminho que você não teria saco de ficar digitando todos os dias, e ele vai lá e já sabe o que ele tem que fazer. Então, esse meu agente, ele tem 3 contatos específicos, até vi que ele perdeu um pouquinho com o Teams aqui, vamos ver se ele vai conseguir completar. Eu já faço esse spoiler, quem está acostumado a usar o Copilot sabe que a ligação com a Microsoft tem as suas dificuldades, então vira e mexe alguma coisinha dá errado ali, é só a gente pedir para rodar de novo, mas olha o tempo que eu economizei, só para vocês terem uma ideia, eu tenho toda uma análise que foi feita aqui, vocês concordam comigo que a gente criou junto o Job Description, a gente criou junto a vaga, e eu ia mandar para 3 pessoas um e-mail, né, um e-mail para cada um, eu ia mandar 3 mensagens no Teams para cada um, avisando que eu recebi, que eu enviei o e-mail, para eles não perderem a visualização do e-mail, e o meu agente, ele sabe que cada uma dessas pessoas tem uma função no meu time, então ele escreve uma mensagem para cada um, ó, foca o Sérgio, que é o nosso CEO, o resumo executivo da vaga. O Lucas, está aqui com a gente, que é nosso especialista em marketing growth, né? Foca em pedir apoio de marketing para divulgação, preciso de ajuda. E a Fernanda, que é a nossa pessoa de RH, foco operacional, certo? Então, ele escreveu 3 e-mails diferentes, 3 mensagens diferentes, eu não precisei fazer nada. Veja, é isso que eu falo quando a gente está dizendo de ter 10 vezes mais rapidez. Quanto tempo demoraria para fazer isso tudo? Uma tarefa que facilmente me tomaria 2 horas, eu fiz aqui em 5 minutos. Tenho que revisar a entrevista? Claro que eu tenho que revisar o roteiro. Tenho que revisar a job description? Claro. Então, lógico, eu fiz aqui em 4 minutos, teria tomado 10. Mas esse é o ponto. Não é nem eu pegar a IA e levar uma tarefa de 2 horas para 0, porque daí eu não estou participando, eu não estou ajudando, eu não estou colocando a minha inteligência, certo? E nem a tarefa continuar demorando 2 horas para ser feita. Combinado? Então, vamos dar uma olhada na parte de agentes, como o Lucas tinha falado aqui rapidinho. Então, só para lembrar, ó, então aqui a gente tem todos os agentes que vêm direto da Lumina, então todo mundo que tiver Lumina tem acesso a todos esses, tá? Consultor de KPI, tem muita coisa da Starts aqui de business, quem é de business e quiser um consultor de AI, etc., tem um monte de coisa legal. Enfim, só passando rapidamente. As coisas de produto, a PM3 é a nossa escola de produto digital, né, de Product Manager, para todo mundo poder dar uma olhada lá. Inclusive, o Lucas e o Marcel foram da equipe lá também. Enfim, gente, toda a parte de RH, ó, especialista em PDI, quem aí demora horas para poder fazer uma job description, uma pesquisa de clima, olha só, uma avaliação, pega lá os seus dados da FITS, conecta aqui, um monte de coisa que dá para fazer. Mas quero criar os meus, né? Os meus pessoais eu tenho aqui, ó, alguns que eu já criei, ó. Então, minha rotina, eu tenho 2 versões, porque eu fui treinando, fui melhorando. Isso é uma das coisas que eu acho mais legais em você poder criar os seus agentes. O agente, ele não vai ficar pronto do dia para a noite, certo? Você vai recriando, vai remontando, vai editando. Mas olha que simples eu criar um agente novo aqui. Simplesmente criar agente, vou escolher aqui o desenho que eu quero para ele, vou dizer justamente qual que é o tipo desse agente aqui também.
Então, agente de segurança, vou colocar o nome dele, pode ser, ele deu uma sugestão aqui, revisor de código, né? Eu não vou criar um agente aqui na hora que eu não coloquei não coloquei um script aqui, mas é só para mostrar, né? O melhor revisor de códigos seguindo as normas da Lumina. Então, você tem normas da sua empresa, né? Tem boas práticas da sua empresa de código e etc. Você vai escolher qual que é a categoria, né? Então, aqui no meu caso, eu vou colocar em produto, vai em produto digital, acho que vale a pena. Vou fixar um modelo, então eu posso tanto deixar não fixar, então quando a pessoa for usar, quando eu for usar, ou se eu compartilhar com outra pessoa, esse meu agente, ele vai poder escolher qual modelo ele quer ou não. Eu já quero fixar, quero que use o Lumina, que é o nosso roteador de modelos. Eu já sei que, por exemplo, é uma análise de código. Cara, quer saber? Eu vou usar aqui, vamos pegar, tem até o Kimi aqui, não. Vou colocar o GPT 5.4 para poder dar uma olhada no código, certo? Daí a parte de instrução conversacional. Aqui vem um outro detalhe também, né, gente? A gente conversava muito tempo atrás ali de engenharia de prompt, que é algo importante, é algo que faz diferença, mas começou a ficar com a impressão de que para você conversar com a IA, você tinha que ser um engenheiro. Né? Se você não tiver estudado anos de como conversar com a IA, você não vai tirar o melhor resultado. Eu posso te dizer que a IA evoluiu absurdamente nesse sentido. Então, quando você for escrever a sua instrução, você vai simplesmente sair escrevendo. Sua função é ajustar qualquer código que eu colocar aqui, seguindo as diretrizes de boas práticas da empresa, sempre revise o código, vou embora. Que eu teria feito com qualquer pessoa que eu estivesse contratando para fazer esse tipo de coisa, certo? Bom, vou criar aqui o agente. Na verdade, se eu fosse fazer do jeito como eu tinha pensado aqui, é bom você ser bem verborrágico na instrução, tá? Escreve bastante coisa do que você quer, o que você espera, qual é o output que você quer que seja um documento, você quer uma conversa, você quer que seja um bate-papo, etc. Eu vou já mostrar como que seria, se eu simplesmente clicar em criar agente, o agente já está funcionando. Por quê? Porque simplesmente eu preciso de uma instrução e de um motor. Com isso, ele já vai funcionar. No caso aqui, eu vou criar com os arquivos, certo? E daí aqui eu tenho algumas possibilidades, só para ficar claro do que a gente poderia fazer. Eu tenho a opção de pegar um arquivo do meu computador, que foi o que eu fiz aquela outra vez ali, né? Então, eu puxei esse arquivo. Então, vamos supor que o manual de boas práticas de código da tua empresa esteja na sua máquina, puxa ele para cá, pronto, ficou aqui para sempre. Eu tenho a opção de adicionar de uma fonte. Lembra aquilo que eu tinha comentado? Esse manual de boas práticas, esse bom exemplo, sei lá, eu posso ter já um documento de 5 mil linhas de código em MD, em HTML, que já está demonstrando, enfim. Pode estar no Notion, isso pode estar na Microsoft, pode estar no Google. Então, quando eu venho para uma fonte conectada, o que eu estou fazendo não é só ir lá buscar nessa fonte, que não é o meu computador, não é só ir na nuvem. É garantir que esse arquivo, se ele for editado, esse arquivo também vai ser editado aqui na minha base, certo? Porque ele está conectado, ele está sincronizado. Essa sincronização, obviamente, às vezes demora um pouquinho, às vezes você tem que ir lá e dar uma forçada no sincronizar aqui quando aparece, tá? Tem algumas opções. Outras coisas que a gente pode colocar aqui é trazer, por exemplo, uma URL pública. Aqui ela vai fazer um processo que a gente chama de fetching, né? Então, isso daqui é o ideal, principalmente para quando você tiver um artigo. É mais para texto, tá? Então, não adianta colocar uma landing page cheia de imagens, então é um pouco mais difícil. Para isso, você pode baixar o PDF, alguma coisa do tipo, e subir, fazer o upload normal. Aqui é para a gente colocar conteúdos mais textuais que estão numa URL, Wikipedia, alguma coisa do tipo. Percebe? Basicamente, ó, coloquei a descrição, escolhi o modelo, fiz a instrução inteira do que eu quero, o que eu espero, lógico que eu não fiz aqui, eu posso mostrar um pronto se der tempo, e coloquei quais são os arquivos de contexto. Com isso, fica poderosíssimo o seu agente e dentro daquele teu contexto, da tua empresa. É a tua política, é a tua cultura, é o jeito que você gosta que isso aconteça. Certo? Lucas?
que mais? Nós temos 5 minutinhos. Será que quer trazer mais alguma Boa, dúvida? Qual? boa. E Pedro, acho que vale, se você puder também, só abrir um agente seu mesmo, para mostrar o nível de contexto, as conexões que você fez e para o pessoal entender mesmo. Mas uma coisa que queria trazer até aqui, os agentes, assim, toda inteligência artificial, tudo, ele vai fazer aquilo que você falou para ele fazer, aquilo que ele tem acesso para ser feito. Então, quanto mais contexto, como o Pedro falou, quanto mais contexto, quanto mais específico nas instruções você for, da forma que quer trazer o acesso, da forma que você quer que ele entregue o trabalho, quais fontes de dados você quer que ele consulte, qual a ordem de consulta, como vai cruzar esses dados, a IA vai conseguir seguir muito bem esses passos. E vai entender muito bem, não, beleza, eu vou puxar do Microsoft primeiro, depois eu puxo do Google, a prioridade é da Microsoft, porque é do horário de trabalho, até às 6 da tarde, depois das 6 da tarde a minha prioridade é do Google, porque já está no meu horário pessoal, então, isso aí no caso da rotina do Pedro ali, que ele trouxe de exemplo. Quer que eu mostre esse? Porque esse é um exemplo legal de como que uma instrução poderosa resolve também muita coisa, né? Boa. Porque, ó, ele, basicamente, lógico, as conexões todas que vêm desse daqui, elas não vêm por aqui, ó, não é uma fonte conectada, porque não é uma fonte de conhecimento que eu estou buscando, eu estou procurando uma ligação que existe entre a Lumina e essas ferramentas. Ó, vocês vão perceber, vou passar rápido aqui, ó, só para vocês verem, ó, é grande a minha instrução, mas não tem nada aqui que é rocket science, que a gente brinca, né? Não tem nada aqui que você não teria explicado se você tivesse contratado um secretário hoje, uma secretária, para te auxiliar exatamente nessa tarefa. Você tem que explicar exatamente isso. Ó, você é meu assistente de rotina, age como uma secretária executiva. Seu objetivo é me dar clareza sobre o que eu tenho que fazer a seguir. Sempre que eu enviar uma mensagem para você, você deve automaticamente consultar as minhas conexões configuradas. Quais conexões? Essas aqui, ó. E-mail de trabalho é o Outlook. O e-mail pessoal é o Gmail. Lá, 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 lá. O que eu quero que você busque? Você não estaria, concorda? Se você tivesse como ajudante, você não estaria fazendo isso? Ó, e-mail, eu quero todas as mensagens não lidas da caixa de entrada. As mensagens, todas as mensagens não lidas em canais e DMs. A minha agenda, todos os eventos de hoje. Sempre olhe se tem anotações no evento. E aqui é que eu falei que é o barato. Por que é legal de você criar os seus agentes? Porque muitas dessas coisas eu fui aprendendo usando. Porque eu ia lá, pedia, montei a minha primeira instrução, pedia o prompt. Ele me retornava um negócio que não era exatamente o que eu... Ué, mas eu juro que eu tinha escrito uma anotação no evento. E não apareceu aqui. Então, o que eu faço? Eu vou lá e falo, olha, não deixe de olhar as anotações do evento. E ela vai começar a olhar as anotações do evento. Simples assim. Aliás, usem a IA para conversar e falar para ela, olha, estou percebendo que no evento tal você não me trouxe as anotações. Por quê? E ela mesmo vai te responder. Fala, puxa, eu não sabia. Ô, Lumina, me ajuda a entender como que eu preciso te dizer que eu quero as anotações para eu colocar na instrução do agente. Ela vai te dar um prompt, certo? Estrutura do Então, briefing, ó, como um que é exemplo, organizado. Pedro, que eu peguei recentemente, estava construindo um agente assim com uma pessoa de vendas aqui do time, a gente conectou o HubSpot, e a pessoa já está no time há 5 anos, então de vendas ela já tinha centenas de milhares de deals ali no nome dela. E aí a gente conectei, dei o primeiro prompt, a primeira instrução ali, demorou. Aí eu perguntei para a Lumina, falei assim, Lumina, por que você demorou tanto? Ah, ela me explicou qual foi o processo dela certinho. Eu voltei aí na instrução e falei, tá, beleza, então a gente precisa lapidar para fazer lá exatamente onde ela tem que buscar, porque ela estava buscando num banco de dados do grupo inteiro ali, etc. Depois filtrava exatamente só o que a pessoa tinha permissão para ver, e aí depois ia. Então, pô, consegui filtrar um monte de coisa. Aí passou a responder muito mais rápido, porque eu entendi, perguntei para a Lumina qual foi seu processo, ela me falou, eu instruí ela melhor, e aí meu agente, a gente que a gente criou junto, ficou super, super rápido e super prestativo. Gerou todas as mensagens de follow-up para ela, já que ela precisava. E você vê, né, Lucas, é o que eu estou falando. Não é nada diferente do que a gente estaria fazendo com um agente, com uma pessoa. Se eu tivesse que explicar para uma pessoa, olha, você vai lá buscar um cafezinho para mim. Com o tempo, ela vai entender que eu gosto do café curto, com as 2 colherinhas de açúcar, com um dedo de creme, concorda?
a gente precisa criar familiaridade, mas é normal. E você vai conversar numa boa com o teu agente aqui criando. Então, veja, ó, tem toda a estrutura do briefing, isso também que o Lucas estava comentando. Então, como que eu quero você? Qual é o output que eu espero de você? Explica. Primeiro você vai mostrar a agenda, depois as mensagens, depois o e-mail, blá, blá, blá. Então, veja, o mais importante é mostrar para vocês que não tem nada aqui que é do tipo, use a tecnologia, as work troubles, que ninguém entende o que é, só eu, o Pedro, que trabalho. Não, eu estou conversando. Tranquilo? Lucas, você acha que eu ajudei aqui? Deu para mostrar mais ou menos como que é a criação do agente? Total, total. Aí, Alessandra, também, se tiver mais alguma dúvida, falar para todo mundo aqui que ainda tiver tempo, pode ficar até o final, aí a gente vai tentar puxar uma, duas pessoas para, enfim, se quiser abrir o microfone, trazer alguma dúvida, trazer um caso também para o final, tá bom? Quem Pedro, mais precisar alguma sair coisa? da reunião das 2 horas, já agradeço demais aí o tempo de vocês. Obrigado por ter deixado a gente mostrar um pouquinho de como que a gente está usando, né, Lucas? Acho que isso que é importante. Mais importante do que só mostrar a Lumina também, é mostrar para vocês essa nova forma de trabalhar. E eu posso dizer com toda a certeza do mundo, eu mudei a minha vida nos últimos 6 meses. Eu demorei para pegar a IA, demorei, porque eu tinha esse preconceito de olhar e falar assim, o resultado não está legal. Na hora que veio esse turning point, de olhar e falar assim, cara, agora eu saquei para que isso serve. Hoje, todas as minhas atividades do dia começam na IA. Hoje não é que eu abro um monte de aba, não, eu abro a Lumina. E na Lumina eu começo a fazer as coisas. Preciso fazer uma coisa um pouco mais específica, porque eu preciso de um e-mail XPTO para fazer. Tá bom, eu começo na Lumina e termino na outra ferramenta, certo? Então, acho que é isso que precisa ir mudando na nossa cabeça, e eu posso dizer com toda... Mas eu não sinto que hoje eu estou trabalhando com 10 vezes mais facilidade. Não, estou trabalhando com 20, 30 vezes mais facilidade. Para quem é da área de produto e tecnologia, para quem é da área de marketing, né, Lucas? Assim, impressionante. Finanças, para quem é de RH, enfim, a gente tem tanto exemplo de pessoas usando o Lumina, potencializando. Exato. E aí, Pedro, vou assumir aqui um pouco a tela só para a gente ir para os pontos finais também, depois a gente abre para mais algumas dúvidas aqui. Isso que o Pedro trouxe aqui para a gente pode ver que é justamente aquilo que a gente tinha falado, não é a IA respondendo bonito, não é o chat GPT respondendo rápido para a gente. É realmente uma IA puxando o seu trabalho para frente, te tornando mais produtivo, fazendo isso que o Pedro falou de ele não está hoje 10 vezes, ele já está 20, 30 vezes mais produtivo e com mais impacto naquilo que ele está gerando no dia a dia. E o que a gente precisa? Isso é importante. Oi? E trabalhando, não por trabalhando. Exato. Exato, super importante. Que eu acredito que não vai ser o caminho, enfim. Mas aí a gente entra num debate filosófico gigante, mas acho que é justamente isso. A gente vai ter espaço sempre, se fizer direito. E o que tem em comum aqui em tudo que o Pedro mostrou é justamente isso. É muito contexto de forma fácil, integrada ali na nossa rotina. São os agentes que é como se fosse diversos funcionários fazendo tarefas específicas ali para a gente, coisas mais simples ali, mais mecânicas muitas vezes ali, e com muito controle humano, que é exatamente isso tudo que o Pedro demonstrou. O agente, ele vai, volta, itera, ele entende o que foi feito, qual foi o processo que a IA usou, ele melhora o trabalho dele, melhora o agente, então ele fica nesse processo também para entregar cada vez mais resultado. Mas tudo isso é como o Pedro trouxe, está integrado na rotina dele. Então, não é da forma comum que a gente vê as pessoas utilizando mais, com N abas de IA aberta, com 4, 5 IAs diferentes sendo usado, repetindo esse prompt em vários lugares, mandando o mesmo arquivo em vários lugares, não lembrando o que você fez, se foi na IA, na inteligência artificial A, na B, na C, recebendo às vezes resposta genérica, entrando num loop ali de revisão muito grande. E aí, uma pessoa faz uma apresentação, faz um documento com padrão A, a outra com padrão B, a outra com padrão C. Isso acaba descreditando, às vezes, nosso trabalho também, para nossa liderança, quando a gente manda, sei lá, pelo menos eu nunca tive muita confiança até os alunos, né, de mandar um arquivo que gerou para mim já direto para minha liderança. Eu sempre lapidava uma coisa ou outra ali, uma para não... Porque eu não me sentia confiante, de fato, tipo, não estava com a cara da empresa, não estava com a cara do padrão que a gente fazia. E não acumulava esse aprendizado. Então, eu fazia desse jeito, meu colega tinha que fazer
tudo do zero. Ele começava do zero, o mesmo trabalho que eu, isso gerava o dobro de tempo gasto para lapidar a IA. E com a Lumina a gente vê que é quase tudo ao contrário. A gente conecta nesse contexto, tem os agentes prontos que a gente compartilha com todo mundo do time, se a gente quiser, ou só com uma pessoa do time, só com o meu par, enfim. A gente consegue escolher esse permissionamento. Tem dado, tem ferramenta integrada, tudo que já sai pronto para uso. Então, é um documento que tem um padrão, pode estar no padrão da empresa, no padrão que a minha liderança ou que meu par costuma receber, ou costuma entender melhor, e eu já mando direto para ele. E aí, trazendo até um pouquinho da Lumina de forma geral, só consolidando ali tudo que o Pedro mostrou para a gente. Tem mais de 50 agentes treinados já, todo mundo tem acesso a contratar a Lumina, já fica ali para todo mundo. Tem especialista em marketing, RH, venda, finança, produto, estratégia. Você tem acesso a todos os modelos do mercado de forma ilimitada num único local. Então, não precisa pagar N assinaturas, você paga uma assinatura só e tem acesso a todos esses modelos. Conexões que estão constantemente evoluindo e sendo adicionadas novas. Então, Google, Microsoft, Slack, Notion, as principais super funcionais, vocês puderam ver. A gente tem essa curadoria e somos suportados pelo Grupo Alum como um todo. Então, o Grupo Alum é o maior grupo de educação tech e business da América Latina. Tem a Lura, FIAP, Lumina, P3 Starts dentro do grupo ali, diversas empresas. Tem toda a parte de acompanhamento também, então, falando ali no uso empresarial, que não é um uso mais individual, colocar um time com 20, 50, N pessoas, você vai ter visibilidade de todas as pessoas, toda a gestão de acesso, como elas estão usando, para quê, e etc. E você consegue ver os resultados direto. Quer falar alguma coisa, Pedro? É só trazer, Lucas, quem for ficar um pouquinho mais e quiser dar uma olhada nesse acompanhamento, a gente mostra daqui a pouco a página de gestor também, tá bom? Boa. E isso faz com que a gente saia de uma ferramenta individual ali, que é o que a gente vê muito hoje no dia a dia, para um sistema de trabalho de verdade. Então a gente consegue trazer mais velocidade e qualidade, para colocar para o time inteiro, aumentando o padrão, contexto e colaboração entre todo mundo. E para as empresas, de forma geral, a gente tem muito mais governança, segurança das informações não sendo transitadas e mensura o impacto real do uso da inteligência artificial no dia a dia de trabalho. E é isso que a gente falou. O resultado não vem de usar a IA uma vez especificamente, de toda hora estar recomeçando esse ciclo. É de colocar na rotina, como o Pedro mostrou. Ele tem um agente que é da rotina dele. A primeira coisa que ele faz, quando ele abre o notebook, é mandar para a Lumina, traz um resumo do meu dia. Ela já traz ali para ele tem as prioridades dele. As prioridades não foi a IA que definiu para ele, é o trabalho dele acontecendo, ele digitando, ele falando com as pessoas. Isso vai se acumulando, ela só junta todo o contexto de todas as fontes que tem, resume para ele todo dia de manhã e fala: ó, Pedro, seu dia é esse. Então ele segue no controle, só tem um agente ali que está na rotina dele para otimizar. E isso economiza para ele o domingo à tarde ou domingo à noite, que ele pararia para ficar arrumando a agenda da semana inteira, permite ele ter mais tempo com a família, com os filhos, e aí ele todo dia, agora de manhã, ele só precisa de 2 minutos para ter já o dia dele e a semana toda organizada. E essa é a pergunta que fica, não é se você vai usar ou sua empresa, mas é quando isso vai se transformar em uso e resultado real. Acho que todo mundo aqui já está usando inteligência artificial, não tem ninguém aqui que nunca abriu uma inteligência artificial, enfim, tem muitas pessoas até muito avançadas que já abriram outras, sim, que são super para casos específicos aqui. Mas o ponto é, beleza, eu tenho diversos usos de inteligência artificial que é para gerar uma imagem de parabéns para o meu sogro, que ele achou super legal. Mas e o resultado? O resultado é realmente isso, integrar no nosso dia a dia ali para trazer trabalho real. E aí a gente tem uma condição específica aqui do workshop também, que é para pessoas individuais ali. Então, vocês que querem contratar a Lumina para acelerar o seu trabalho individualmente, a gente tem o plano anual da Lumina, que custa R$ 99,00 por mês, fica cobrado ali em 12 vezes sem juros, que te dá acesso a todos os modelos que a gente mostrou aqui de forma ilimitada, tem todo o seu contexto, com seu controle, enfim. Você tem acesso aos mais de 50 agentes e tem o bônus exclusivo do workshop,
que é um curso de IA da Alura à sua escolha. Então, a gente tem um catálogo gigantesco ali, a gente ajuda vocês nessa curadoria, e vocês podem escolher qual é esse curso. Ou então, aí eu vou pedir para o pessoal mandar o link aqui no chat também, quem quiser aproveitar essa condição. E também, a gente tem um ponto específico para levar para os times. Então, se você acha que faz sentido ter uma inteligência artificial já para o seu time, já trazer toda essa governança, já trazer todo esse contexto de áreas, regras de negócio, trazer um trabalho mais integrado, onde você vai potencializar não só o indivíduo, trabalhar 10 vezes mais, com mais impacto, mas sim uma companhia inteira, um time inteiro, a gente já pega aqui para demonstração também. Se vocês quiserem, nessa demonstração, a gente vai entender totalmente o contexto da empresa, do time, quantas pessoas, qual é o tipo de uso, e etc. E aí, esse valor de R$ 99,00, ele começa a ter uma redução com base no volume também. Então, no final, antes de abrir aqui para a gente conversar também, trazer mais dúvidas, enfim, o último recado que eu gostaria de deixar é que a gente está saindo desse momento de ter uma IA genérica que responde, que entrega um resultado muitas vezes bonito, muitas vezes rápido, para pegar uma IA que transforma todo o contexto da empresa, do seu dia a dia, do seu time, em trabalho feito. Beleza? Pedro, aí, para de compartilhar a tela agora. Muito bom. E queria... Gente, alguém quer abrir o microfone aí, quer levantar a mão, quer participar com a gente, quer tirar alguma dúvida também, não precisa, ou quer trazer um caso específico de uso, quer entender se a Lumina funciona no teu contexto também, né, Lucas? Perfeito. Agora é um momento para a gente trocar mesmo, e quem quiser, fica à vontade para levantar a mão, que a gente já libera o microfone também. Ou manda no chat. Boa. E quem já precisar ir saindo, eu sei que a gente comeu um pouquinho mais do tempo aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês, por estar aqui com a gente, e a gente vai se encontrando, né, nas estradas. Ó, o Carlos quer trazer uma dúvida aqui para a gente. Você consegue abrir o mic? Opa, Acabei de... eu quero pegar o morango em cima do bolo. Qual a diferença de eu usar a Lumina para o trabalho e usar o cloud lá no outro computador, lá não sei onde, para o pessoal, qualquer coisa assim? Qual a diferença entre assim ou eu entrar na Lumina e da Lumina partir para o cloud e resolver, seja questões pessoais ou questões de trabalho? Obrigado. Muito boa pergunta. Obrigado, Carlos, por trazer para a gente essa pergunta. Acho que tem algumas questões para a gente pensar, né? Então, eu fiz questão até durante a nossa conversa aqui, ter deixado claro que muitas das coisas que eu estava mostrando existem equivalentes no mercado ali, você pode fazer uma coisa numa ferramenta tal, X, Y, Z, né? Eu acho que uma das principais questões que foram acontecendo, e quem está mais dentro da IA consegue perceber isso, quem está acompanhando, é que as ferramentas de IA, elas não surgiram no contexto de trabalho, né? Então, todo mundo que usou Gemini, ChatGPT, mesmo o Cloud, nos últimos anos, percebe que eram ferramentas extremamente genéricas, ferramentas feitas ali para qualquer tipo de uso. E a gente sabe que quando é qualquer tipo de uso, né, uma pessoa que é especialista em tudo não é especialista em nada, né? No fim das contas, era isso que vinha acontecendo com todas essas ferramentas. E ainda é algo que acontece com muitas dessas ferramentas quando não são contratados os planos empresariais, certo? Então, essas ferramentas, elas têm essas duas versões. Ela tem uma versão para tudo, que é essa que geralmente aparece para a gente como CPF ali, né? Que cai para a gente, para mim, por exemplo, que eu uso o Google, o Gemini, já que, cara, você não quer ter o Gemini? É absurdamente diferente o resultado do meu Gemini, que eu pago aqui, pessoal, que eu comentei com vocês, porque eu divido com a minha família, né? Então, é outra parada para fazer roteiro de viagem, para gerar o cartão de aniversário do meu filho, que a gente fez uma hamburgada aqui em casa, colocou uma foto do meu filho fazendo hambúrguer, incrível. Só que é para isso, Na hora que eu peço para ele fazer um relatório, gente, eu sentei outro dia, sem brincadeira, ontem eu peguei uma prova que a gente fez, que a minha esposa tinha feito aqui, 40 questões, que eu tinha a resposta que ela deu
e a resposta certa. Eu falei, múltipla escolha, A. Ele só tinha que bater A com A. O Gemini errou. O Gemini não conseguia fazer, porque ele não foi pensado para essa tarefa, certo? Quer dizer que, eu vou também colocar minha mão no fogo aqui, a Lumina vai acertar 100% das vezes, mas ela tem todo um arcabouço de trabalho para que quando você pede uma análise, ela te leva a sério. Ela vira e fala, não, calma lá, eu entendi que você está precisando de um número, você me trouxe uma coisa séria, eu vou trabalhar com queries, eu vou trabalhar com uma linguagem, com um motor aqui que entende o que é análise de dados, e vou te passar isso. Então, acho que essa é uma primeira questão. Significa, Carlos, que a gente não tem essa opção em outras ferramentas? Se você for pegar, por exemplo, um Cloud Cowork, que daí é uma ferramenta um pouco mais cara, em outro tipo de patamar ali, você vai conseguir resultados também muito bons. O que o Cloud Cowork não vai ter, talvez, como a Lumina tem, são os agentes que a gente montou para cá, né? Qual é o diferencial do agente da Lumina nesse sentido? Primeiro que montar o agente é mais fácil, acho que quem já usou aqui o Cowork ou o Cloud Code sabe que eles não são muito amigáveis para quem está começando. Então, se for o seu caso, Carlos, é um pouco difícil, dá aquela, sabe, parece que você está pegando uma ferramenta que você não sabe muito bem onde apertar ali, eles têm um problema nisso. E pensa que nós somos um grupo brasileiro que treina há 20 anos em empresas brasileiras, né? Então, os nossos agentes, eles já são pensados dentro do nosso gosto, do nosso jeito de fazer as coisas. E, gente, a gente colocou ali 50 agentes, pode ser que amanhã sejam 40 mais específico, pode ser que depois de amanhã sejam 60. Fato é, a gente só coloca lá os agentes que a gente sabe que servem para os profissionais que trabalham no Brasil, em negócio, gerando negócios, fazendo, né, nas áreas de marketing, como a gente falou, de finanças, etc. Ou mesmo a pessoa, eu, por exemplo, como liderança, eu uso diversos, né? Uma hora eu estou lá pegando uma ferramenta de RH, outra hora eu estou pegando uma ferramenta de marketing para discutir um negócio com o Lucas, outra hora eu estou pegando um agente ali de estratégia, etc, etc. Então, acho que são mais essas as diferenças, uma plataforma mais amigável, um preço bastante camarada, porque a gente está falando de você aqui que não está dentro de uma empresa, não sei se é o caso do Carlos. Se você não está vindo aqui para procurar uma ferramenta para todo o seu time, você está procurando uma ferramenta para você, você vai ter acesso a uma ferramenta profissional, uma ferramenta de business, uma ferramenta de negócio no seu CPF, coisa que você não costuma ter acesso nas outras, né? Então, acho que são várias dessas coisas. Se você conseguir levar para o seu time, melhor ainda, porque a gente tem toda essa parte de compartilhamento que a gente comentou, tem toda a parte de gestão de pessoas, de licenças, a gente tem uma ferramenta ali que demonstra realmente o que está sendo feito, qual é o ROI disso, né? Qual que é o retorno para a empresa, quanto tempo vocês estão economizando diante de tudo aquilo que foi feito, que o time inteiro fez, quanto tempo isso precisaria para ter feito isso tudo na mão, né? Então, acho que são diversas dessas vantagens. Carlos, espero ter respondido, senão fica à vontade para comentar mais um pouquinho, mas é basicamente essas as questões, tá? Você travou o microfone da também, tá aberto? Acho que não sei. Não, tá liberado. Obrigado pela pergunta, Carlos. E fica aberto o palco, se alguém mais quiser levantar a mão, fazer mais alguma pergunta. A gente está bem tranquilo hoje, eles estão com 28 pessoas, isso é um prazerzaço ficar com vocês aqui, gente. Bateria papo o dia inteiro, né, Lucas? A gente gosta de conversar. Ó, Ismael abriu a câmera, acho que quer falar com a gente. Manda ver, Ismael, fica à vontade. O microfone está fechado ainda. Abre o microfone também. Isso. Ah, tá. Só o microfone só. Mas pode abrir a câmera também, não tem problema, fica à vontade. Oi. Você escuta a gente? Oi, a gente está te ouvindo. Assim, eu gostaria de fazer uma pergunta. E tem como eu estar conectando essa IA, para mim estar trabalhando com o Mercado Livre? Boa pergunta, Ismael. Hoje a gente não tem esse conector, tá? Hoje com o Mercado Livre ainda não. A gente tem diversos conectores que estão na nossa lista aqui para serem colocados. Existe um tipo de tecnologia de conexão que a gente chama de MCP, que a gente está de olho para sempre poder trazer mais. No caso do Mercado Livre,
vou confessar para você que é o primeiro pedido que a gente teve, então seria algo que a gente precisaria até estudar, ver, mas hoje não tem, tá? Eu não te prometo que terá, mas hoje não funciona. Ok. Qual que é o seu uso lá, Ismael, para a gente entender? Por que você acha que ajudaria? Por questão de subir anúncios, verificar vendas, coisas do tipo? Isso seria subir anúncios. Entendi, perfeito. Já de forma automática, né, você disse. Isso. Mas eu acredito que eu aprendendo a mexer, a trabalhar com ela, para mim vai ser um bom negócio, porque hoje a IA está tomando conta do mercado. Ismael, a gente não pode ficar para trás, viu? A gente já tem que começar para ontem a colocar as coisas para entender, né? Mas seria essa possibilidade, tá? Então, por exemplo, se te ajuda, a gente tem alguns agentes ali que te ajudam a revisar o texto de uma propaganda que você vai fazer, por exemplo. A gente tem o gerador de imagens, então, dependendo do que você precisar, veja se te atende, né, para criar uma imagem de um anúncio. Só não está conectado como a gente mostrou nas outras ferramentas. Dá até para usar a própria Lumina para fazer uma análise dos concorrentes ali, de outros anúncios nesse sentido, e ver o que é um ponto forte, o que é um ponto fraco, ou o que estão sendo falado nos comentários ali, o que está sendo perguntado frequentemente, que aí você já traz isso para o seu anúncio, já tira a fricção ali de compra. Então, alguns usos nesse sentido seria super possível. Ok, mas aí a gente vai conversando por fora, então, depois. Combinado, vai ser um prazer, Ismael. Manda mensagem para a gente tem o nosso WhatsApp também, a gente vai conversando. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Agradecemos demais para todo mundo que ficou até agora. Gravação, diversas pessoas pediram a gravação, a gente vai só esperar processar aqui o período de gravação mesmo, e aí depois a gente manda para todo mundo, tanto por WhatsApp, tá ali no nosso grupo, quanto por e-mail também, então fiquem de olho no e-mail. E aí, assim que eu mandar a gravação para todo mundo, manda lá um recebido, beleza? Só para eu saber que deu certo também. Tá certo? Muito obrigado a todos. Uma ótima semana para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela possibilidade de a gente conversar. Estamos em aberto para seguir esse papo. Um grande abraço.